Oi, meus amados, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre os efeitos da mágoa e do ressentimento dentro do coração humano. Se você quer ouvir um pouquinho sobre isso, vem estar conosco. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Deus nos criou para andarmos na luz. Em outro lugar, lá em 1 João capítulo 1, o Senhor nos diz, através do apóstolo João, se andarmos na luz como Ele na luz está. Deus nos chama para sermos luz. Nós temos muita dificuldade com o pecado. Nós amamos cometê-lo, mas sofrer as suas consequências ou ser alvo das suas ações é muito debilitante para a vida humana. Nós não sabemos lidar com injustiça, nós não sabemos lidar com rejeição, porque nós somos criados para ser amados. Nós não sabemos lidar com mentira. Todo o nosso corpo reage a uma mentira. Por mais que nós tenhamos prazer em contá-las, ouvir ou descobrir que fomos enganados é devastador para a alma humana. Por quê? Porque nós somos criados para experimentar uma relação com Deus. E o que é o pecado? É justamente aquilo que Deus não é. Então, quando nós experimentamos a condição do mundo em pecado, nós dizemos que o mundo é injusto, Então, Deus nos chama para essa relação, Ele nos lembra, por isso que Cristo nos abre de volta os caminhos para Deus, para que nós possamos resgatar essa condição de ligação com Ele. Por isso que o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. É por isso que Cristo veio nos chamar de longe, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos chama, meu amor. Deus nos chama. Nós não sabemos lidar com o oculto. Nós não sabemos lidar com aquilo que está escondido. Nós somos chamados para andar na luz. É por isso que nós precisamos confessar os pecados. Nós precisamos confessar esta condição de escravidão. É reconhecimento. Assim como um doente, para ser tratado, ele precisa entender que está doente. Nós, para sermos resgatados por Deus, nós precisamos entender a nossa condição de pecado. É por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é porque Ele quer apontar os nossos erros, não é porque Ele quer cutucar as nossas feridas, mas é porque Ele quer nos chamar a essa relação de filhos. Que você possa escolher andar na luz, que você possa escolher os benefícios de uma vida em comunhão com Deus, e não somente debaixo daquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de uma escravidão, arrastado pelos maus desejos. Que nós possamos nos sujeitar ao Senhor. É óbvio que é uma vida de renúncia, é óbvio que nós vamos abrir mão de algumas coisas que nos dão o dito prazer, porque o prazer é justamente esse deleite da carne, mas as consequências, os frutos disso é destruição. Eu ouvi uma vez que o pecado, além de me afastar de Deus, ele machuca quem mais a gente ama. Perceba, quando nós estamos ligados em prazer desenfreado, que as pessoas que mais vão sofrer são as pessoas que nos amam, porque estão vendo a gente entrar dentro de buraco. Que você possa se sujeitar ao Senhor, que você possa confessar ao seu Deus a sua angústia, e que você possa viver a experiência de andar na luz como Ele na luz está. Andar na luz não é perfeição, não é falta de erros. Andar na luz é se mostrar: olha, eu sou carente, necessitado de Deus, e eu quero, e eu preciso, e Ele, como um Deus de misericórdia, nos abraça. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus.